Beleza, pessoal? João, primeiramente seja bem-vindo. Agradeço a tua prontidão em aceitar o meu convite para fazer essa fala aí da sua trajetória acadêmica. Fique bem tranquilo, fale, são alunos de primeiro ano, então não precisa exagerar nos termos científicos. A verdade mesmo é um bate-papo com eles, principalmente para você falar da sua história na graduação, o que te levou a escolher, por exemplo, o curso de Educação Física, e o que você fez em diferentes atividades dentro do curso, sejam estágios, que você tinha de anseios, eu quero fazer estágio remunerado, e daí depois você entrou num grupo de pesquisa, como que você tomou as decisões, se teve algum professor, algum colega que lá atrás te deu orientações, dicas, e que hoje fizeram você ser o mestre que você é, bem capacitado, o que te levou a isso, e daí depois dessa graduação, como que foi a tua experiência com o mestrado, as dificuldades que você encontrou até no processo de seleção, né, das provas, da prova, do projeto de pesquisa, onde você tomou muita porrada, onde você errou, onde você faria diferente. Fique bem à vontade, tá bom? Seja bem-vindo. Joia. Joia, valeu. Bom dia, pessoal. Bom dia de novo aí, Matheus. Meu nome é João Pedro Nunes, eu sou recém-mestre pela Universidade Estadual de Londrina e fiz parte do grupo GPMN, qual o Matheus também passou aí por muitos anos. Eu vou perguntando para cada um de vocês com quem vocês são, quais são as de vocês. E no lado direito da tela aqui tem uma listinha de participantes, eu vou chamando um por um e vocês vão me respondendo aí, hein? Já vão destravando o microfone para agilizar o processo. Vinícius da Silva Nascimento. Bom dia, Vinícius. Essa pergunta. Alô? Olha lá, Vinícius. Vinícius, qual é a tua área, cara? O que você pretende trabalhar? Já tem isso em mente? Se é da parte de esportiva, academia ou alguma coisa do tipo? Eu penso muito em, tipo assim, em trabalhar na academia. É que nem eu assisti uma live do Matheus no Instagram. Eu sou daqueles que pensam em ser, tá ligado? Professor de time, essas coisas. Que nem ele falou na live, eu posso mudar minha opinião, mas sei lá, eu penso nisso, academia, trabalhar, essas coisas. Bem na área esportiva mesmo. Nossa, joia. Quem não tiver nada definido ainda, tranquilo, gente. Vocês estão no primeiro ano, faz parte também. Mas beleza, vamos lá, vou anotando aqui. Natália Zanoli. Vai, Sou Natália, eu. desbloqueia o microfone aí e solta pra gente. Bom dia. Bom dia. Bom, eu quero fazer educação física primeiro e depois eu vou para a área de fisioterapia, que eu quero mais focar Legal. em recuperação de atleta, mais essas coisas assim. Eu quero estar no ramo ligado de atletas. Joia, legal, joia. Rapidinho, vamos lá. Vitor Lemes. Se alguém tiver offline, só deixou ligado na live, vai se lascar, hein? O Matheus já fica esperto, viu, Vitor? Tá, Vitor. E aí, beleza? Então, o meu Bom enfoque dia, sempre foi dar beleza? aula mesmo. Sempre foi dar aula mesmo, desde de muito novo. Mas eu também penso, assim como a moça que acabou de falar também, ir para a área de fisioterapia aqui. Também sempre foi uma paixão. Joia, legal. Próximo, Bruna Kemi. Bom dia. Bruna, O meu é dia. mais para a área da dança, para dar aula em escola, assim, Legal, do lado. legal, legal. Eu não perguntei, mas eu já vou aproveitar você de cobaia, Bruna. Vocês são da licenciatura ou do bacharel? Licenciatura. Tá joia. Vanessa Delmondes. Vai, Vanessa. Eu quero focar na área esportiva, eu quero ser técnica de handball. Joia. Legal. Boa também. Beleza. Roderley. Não pense em algo nível de recuperação de joias também. Lucas Rian. Olá, bom dia. Eu gostaria Bom dia. de poder dar aula,
poder trabalhar em academia e possivelmente dar treino de basquete. Joia, legal, legal. Vamos lá, Daniel. Daniel Borges. Bom dia. Eu ainda Bom dia, não Daniel. defini o caminho que eu quero seguir ainda. Se é professor, se é trabalhar em academia. Tranquilo. Isso. Joia, beleza. Mas tem alguma disciplina que você tem gostado mais? Que você vê assim que é um potencial ou ainda não? Olha, ainda não, mas eu gostei um pouco assim, um pouquinho de ginástica, atletismo, basquete, que eu já gostava de jogar. Beleza. Joia, valeu. Verusca. Bom, minha intenção é trabalhar na área esportiva também e depois lançar nutrição, que é uma coisa também que me agrada ultimamente. Joia, beleza. Ian, o último agora. Minha parte é voltada mais para o esporte. Eu quero traçar também aí fisioterapia, quiro, assim, mais para tratamento, tá dentro da área, sabe? Legal. Joia. Tá, então vamos lá. Eu vou falar rapidinho sobre a minha carreira, depois eu vou dando alguns tipzinhos, algumas dicas para quem quiser seguir isso aí. Então, quando eu tinha 16 para 17 anos, isso já faz quase 10 anos aí, eu entrei para fazer teatro, entrei para fazer artes cênicas na UEL. Aí eu fiz 2 anos de artes cênicas, gostava muito e tal, só que daí eu queria seguir para a área de televisão, que tem uma prima minha que trabalha com isso. Eu falei, cara, pronto, eu vou ser, olha que coisa, né? Eu falei, vou ser ator de Malhação, vamos para isso. E aí, até que um dia que eu fui fazer um curso, e aí eu me vi gravado. A hora que eu vi a gravação, eu falei, cara, eu não sirvo para isso não adianta. Não, sou muito ruim, esquece, deixa. E aí eu já treinava na época, fazia musculação uns 2, 3 anos. Falei, vou mudar de curso de então vou fazer educação física. Aí beleza, entrei em educação física, já saído da outra graduação, já tinha aproveitado festa, já tinha aproveitado toda aquela bagunça de curtição, e aí entrei na graduação com uma cabeça, na segunda graduação daí com uma cabeça diferente. Falei, cara, eu preciso aprender e vou fazer isso aqui com vontade. Eu vou entrar para aprender, como eu gostava de musculação, né? Falei, eu preciso entender toda a ciência por trás dessa parte de musculação. Por que a gente treina e o músculo cresce? Por que a gente treina e dá dor muscular depois? Ou qual que é o melhor a periodização? Se eu algum atleta de esporte, eu preciso periodizar. Eu quer saber, eu falei, cara, eu preciso entender sobre isso. Eu não vou entrar numa graduação viajando, né? Enfim, foi resultado de ter largado uma graduação que eu não me identifiquei. Aí, já na primeira, segunda semana de graduação, eu ficava que existiam uns grupos de estudo. Aí eu entrei nos 2 grupos de estudo, no GPMN, que é o que eu faço parte até hoje, e no GPAF, que é um grupo que já trabalha com a parte de musculação, mas parte de atividade física, prática esportiva em crianças e tudo mais. Nesse grupo de atividade física e prática esportiva em crianças, na época que eu entrei, já estavam rolando algumas coletas de dados. Então, iam para as escolas fazer medida de aptidão física, teste de aptidão cardiovascular e assim por diante. E tinha um outro projeto que eles já estavam coletando desempenho de força em atletas de voleibol e futsal e futebol de campo. A gente coletava na época o time do PSTC daqui de Londrina. Os atletas sub-15 e 17 e sub-13 a gente fazia a coleta com eles. Aí beleza. Então eu já participava desde da segunda semana de graduação ali nessas coletas para entender como é que a coisa funcionava. Com um mês
2 meses de graduação, o professor responsável por esse grupo de crianças falou: "Bom, estamos com uma bolsa aqui que sobrou, uma bolsa que sobrou aqui do menino que largou a graduação e a gente precisa repassar isso para alguém. Como você está participando das coletas, você é a pessoa mais próxima do grupo no momento. Você não quer receber a bolsa?" Eu falei: professor, o que tem que fazer para receber a bolsa? Ele falou: você tem que participar das coletas e participar do grupo. Eu falei: mas é isso que eu estou fazendo. Ele falou: então tá bom, então se você quiser é só receber a bolsa. Aí beleza. Então, já no segundo mês de graduação, eu já estava recebendo bolsa de iniciação científica, que é risório, mas é uma ajudinha para poder gastar um pouquinho de final de semana, R$ 250 só. Só que nisso, na época, eu já estava envolvido também com estágio em academia. Eu já estava pretendendo iniciar o estágio em uma academia aqui perto de casa. Nisso, como eu ganhei a bolsa de R$ 250, que é oficial, eu não podia ter um estágio oficial. Só que eu queria trabalhar, eu queria aprender. O que eu fiz? Fui na academia lá do cara, conversei com o gerente, falei: cara, eu não posso trabalhar oficialmente, fazer estágio oficialmente, mas eu queria trabalhar com vocês aqui. Ele falou: então tá bom. Então, demos um jeito lá, comecei a fazer estágio por baixo do pano. Então, já ali no primeiro semestre da graduação, eu estava mais perdido que alguns de vocês aí. Eu estava participando de um grupo de musculação e envelhecimento, participando de um grupo de prática esportiva e atleta e fazendo estágio numa academia que só tem bombadão. Aí as coisas foram afunilando, depois de um tempo fui apresentando os trabalhinhos e assim por diante, fazendo resumo para congresso, que essas coisas que eram meio obrigatórias, no começo eu achava chato, mas vamos fazendo o que tem que fazer. E aí o tempo foi passando, no primeiro ano da graduação já tinha ido, no segundo ano da graduação renovei a bolsa, e aí pro segundo ano da graduação eu vi que aquele negócio de estudar criança não era muito minha praia. Eu falei: eu vou estudar musculação. Troquei de grupo de pesquisa. Falei: professor, não estou gostando, não é minha praia, vou trocar de grupo. Fui para o outro grupo que estudava musculação em mulheres idosas, que é o grupo que o professor Matheus fez parte. E aí comecei a receber bolsa pelo grupo por esse segundo grupo e vim trabalhando com idosa, trabalho até hoje aí. Eu gostaria de destacar que, assim, o que me motivou, então, nessa primeira parte foi a curiosidade. A curiosidade de entender, primeiro que eu entrei na graduação para entender como é que funcionava a musculação, a curiosidade de conhecer os grupos de estudo, a curiosidade de aprender na sala de musculação, como eu monto um treino e assim por diante. E aí, aquilo que a minha curiosidade me chamava, mas não me segurava, que eu não gostava, alguma coisa do tipo, eu fui deixando para trás, fui afunilando. Então, a primeira dica que eu tenho para quem quiser, mesmo que não está pretendendo seguir mestrado, doutorado ou coisas do tipo, se interessem por tudo que tem direito. Então, o professor chamou para participar de um grupo de pesquisa, vão. O professor chamou, falou que vai ter coleta de tal coisa, vão. Vai ter um seminário sobre não sei o que, gratuito, vão. Tudo que vocês tiverem em áreas que vocês têm um pouquinho de apreço, participem. Aí, voltando para a historinha, lá no segundo para o terceiro ano, eu já comecei ter uma leitura de artigo científico um pouquinho mais forte. Então, eu li os artigos científicos e para poder escrever os resumos para congressos e assim por diante, fazer finalização de projeto de pesquisa, que é como se fosse um TCC. E aí eu comecei a ler artigo e fui pegando o jeito de como que se monta um artigo científico. E eu falei: cara, acho que eu quero fazer isso, eu quero fazer esse negócio de escrever aqui, eu gosto disso. E aí me aproximei dos colegas desse segundo grupo, que eu já recebi a bolsa, que é o professor Matheus, e mais 2 professores, que é a professora Crisiele, que é também lá do nosso grupo, e do professor Alex. E alô? Xiii, Marquinhos, travou de vez. Dá um alô aí, voltou? Tá ouvindo? Tá mais ou menos. Tá cortando bastante. Isso, alguém.
Tá travando bastante, cara. Tá, mas vamos lá. E aí eu comecei a me aproximar desses 3 colegas, eu falei: "Gente, eu quero talvez aí seguir mestrado e doutorado, e eu precisava entender como é que eu posso chegar lá na frente bem". Então, o primeiro passo quando vocês que ajuda vocês se sustentarem no mestrado e no doutorado é a bolsa. A bolsa no mestrado aqui no Paraná, no Brasil inteiro, com exceção de São Paulo, é R$ 1.500 e a bolsa para doutorado é 2.200. Não é muita grana, mas já dá uma ajudinha boa. E eu falei, cara, eu preciso entrar nisso aqui para poder ficar com bolsa e não precisar trabalhar em academia. O que é preciso para você ter um currículo competitivo a fim de você ganhar bolsa? Primeira e quase única coisa, artigo científico. Lugar nenhum que você for prestar um concurso para ser professor, para ganhar a bolsa, se você não tiver uma pontuação forte de artigo científico, você não chega a lugar algum. Então, para você estar escrevendo artigo, vou voltando ao processo, né? Para você estar escrevendo artigo, você tem que estar lendo artigo científico e tem que estar nesse ambiente de pesquisa, de grupo, de leitura, grupo de estudo e grupo de pesquisa. Enfim. E aí, logo já no segundo ano da graduação, eu comecei a escrever artigo científico com o que eu conseguia na época, com a capacidade que eu tinha na época, que não era grandes coisas, mas eu dava o meu jeito. Então, vou dar um exemplo. Tinha um artigo de 2017, é um exemplo bem simplesinho, tá? Um artigo de 2017 que foi publicado numa das principais revistas do mundo de treinamento, que os autores viram lá que a periodização é importante para o ganho de força. Então, quem trabalha com atleta, quem trabalha com aluno em sala de musculação, os autores indicaram que fazer a periodização é mais importante, né? Traz mais resultados de força do que não periodizar. E aí, lendo o texto, eu comecei a ver que tinha uns erros de discussão e eu comecei a hipotetizar umas coisas diferentes. Então, eles concluíam que era uma coisa, eu falei, mas na minha opinião parece que não é. Então, eu acredito que seja por isso. E aí, eu comecei a conversar com um colega do grupo e eu falei, vamos fazer um post de Instagram, fazer um post de Facebook, né? Facebook ainda tinha bastante gente que usava na época. Falei, vamos escrever alguma coisa sobre isso. Ele falou, não, cara, por que você não pega para escrever um artigo científico sobre isso? E aí eu falei, mas eu não sei escrever. Ele falou, não, mas tenta, vai escrevendo em português aí mesmo, depois a gente vê o que faz. Aí eu peguei e escrevi um artigo científico sobre a periodização e o ganho de força. Fui passando para o inglês, com aquela ajuda sem vergonha do Google Tradutor. Tem alguns sites que ajudam a dar umas dicas de como elaborar uma sentença certinha. Passei para esse meu colega que já era doutorando na época, fazia doutorado lá com a gente, e mandamos para um gringo lá, um professor dos Estados Unidos, para dar aquela contribuição, principalmente no inglês, e beleza, artigo pronto. Submetemos para essa mesma revista, a maior do mundo em treinamento esportivo. Tive o artigo aceito. Eu falei, opa, acho que esse negócio aqui vai dar certo. E aí comecei a escrever artigo, um atrás do outro. Vamos escrever artigo, sem precisar coletar nada, sem precisar ir para a prática, sem precisar nada. Só lendo o artigo e escrevendo, fazendo revisãozinha. Então, por que eu perguntei para vocês sobre o que vocês gostam, com o que vocês se interessam em trabalhar? Aí tem bastante gente aqui que respondeu reabilitação, técnica, trabalhar com atleta e assim por diante. Então, ao longo do tempo da graduação que vocês forem observando, por exemplo, ou tanto trabalhando na prática, ou você está vendo alguma disciplina e alguma coisa em vocês desperta a ideia de, eu acho que isso aqui é diferente, ou qual tipo de periodização é melhor para o atleta, ou qual variável do treinamento de musculação gera mais hipertrofia, qual variável gera maior ganho de força, e assim por diante. Então, por exemplo, e aí se você pensar que você quer, a longo prazo, entrar numa pós-graduação, fazer mestrado, doutorado,
Só que para isso você tem que ter artigo, você tem que dar os seus pulos para poder escrever artigo quanto antes, para poder fazer um currículo forte, entrar, começar doutorado com bolsa e ficar tranquilo. Então, mas João, eu trabalho em academia, ou eu faço graduação de manhã e à tarde eu tenho que trabalhar numa padaria para ajudar com os custos em casa. Tudo bem, eu também trabalhava na época e tinha que dar meus pulos. Eu queria isso a longo prazo, então eu fui escrevendo os artiguinhos de pouco em pouco. Primeiro ano eu fui escrevendo artigo, terceiro ano eu fui escrevendo artigo, quarto ano eu fui escrever artigo. Começo de 2018 prestei um processo seletivo de bolsa para o mestrado, né? Quem fizesse mais ponto era o primeiro a ganhar lá a bolsa, e aí tinha 10 bolsas disponíveis. E aí eu consegui ficar em primeiro lugar, fiz 1.900 pontos. Aí, mas 1.900 pontos é muito? Quanto que fez o segundo? O segundo fez 450. Ou seja, eu consegui trabalhar tanto com a ajuda dos meus parceiros daquela época que eu podia ficar uns 3, 4 anos sem escrever artigo, eu estava com a bolsa garantida. Então eu já não precisava mais me preocupar em sair para dar personal trainer ou sair para dar aula ou qualquer coisa do tipo, porque eu já estava com um dinheirinho garantido para meus 2 anos de mestrado. Por que eu estou falando tudo isso? Além de todo o processo de ter que escrever projeto, ter que arranjar o orientador, tem que se instaurar em um grupo de pesquisa, todo esse processo que é básico para você entrar no mestrado e doutorado, primeiro de tudo é ter uma produção científica ok. Você precisa ser um gênio para escrever artigo científico? Não, só olhar eu e o Matheus aí que você vê que nenhum dos dois é grandes coisas e a gente está vivendo disso. Desculpa, Matheus. Então, se algum de vocês quer... Só interromper um pouquinho. Eu sempre falo para eles, não precisa ser jaleco branco e estar dentro da NASA para fazer pesquisa. Não. Por exemplo, aí, trabalho na academia. Tem colegas nossos, o Chesh, por exemplo, que saíram 2, 3 trabalhos publicados em revistas ok da nossa área, com dados que ele coletou enquanto avaliador físico dentro de uma academia de musculação. Então, pesquisa está em qualquer lugar que a gente quiser. Está feio agora. É bem isso. Então, por exemplo, aqui, ó, o caso da Bruna. A Bruna falou da dança. E você quer estudar, pode tranquilamente ter uma revisão sobre dança. Qual é a prevalência das práticas da escola? Ou fazer uma revisão histórica sobre a dança no Brasil, mais focado no contexto da corporeidade na educação física, essas coisas do tipo. Então, eu sei falar de artigo em primeiro ano, mas se alguém tiver de fato pensando, falou, cara, não precisa, vou falar assim, sem hipocrisia, eu vou ter que ter um trabalho para seguir minha vida. A gente vive aí num mundo capitalista e precisa ter dinheiro para cair na conta. Então, o que eu vou querer ser daqui 5, 6, 7, 10 anos? Eu preciso ter um dinheiro. Então, eu pensei, eu que sou do bacharel, eu falei, cara, eu vou fazer personal até meus 45, 50, 60 anos de idade. Não vou fazer personal até lá. Eu, com 32, vou estar com as costas arregaçadas já, com 10 anos de profissional. Eu preciso de alguma coisa que me dê estabilidade. Eu falei, você alguma coisa de carreira pública. Vou seguir carreira pública. Vou fazer o quê? Vou ser professor universitário. Para eu ser professor universitário, eu comecei a fuçar. Então, vamos voltando na história que eu comecei a contar lá atrás. Fui me aproximando dos professores que já estavam fazendo isso, que é o professor Matheus e assim por diante, alguns outros colegas, já eram professores universitários e foi com eles. Então, o Matheus, como professor, o que ele fez? Sim, fazendo retroativo, doutorado, mestrado, com bolsa. Eu preciso ganhar bolsa. Para fazer isso, eu preciso fazer meus artigos científicos. Então, se alguém tiver interesse em ir lá na frente, sem hipocrisia de novo, né, por sustentação de carreira profissional, eu quero ser professor universitário, ganhar 10, 15 pau por mês, ou igual o Matheus, ele ganha em torno de 45, 50 mil por mês, né? Para eu ser professor universitário, eu tenho que estar com a produção científica boa. Então,
Se lá no fundo de algum de vocês já desperta essa vontade, cara, vão o quanto antes pensando em montar um currículo sólido, porque é isso que vai garantir a vocês toda a relação profissional com os colegas e as bolsas que vocês vão ganhar, que vocês podem ganhar ao longo do caminho. E aí algumas outras oportunidades também, que está muito longe de, não tem como nem colocar no currículo. O nosso orientador, o mesmo orientador do Matheus, esse cara já viajou o mundo inteiro trocentas vezes com bolsa que ele ganha em edital. Então eu vou fazer doutorado em Portugal, 4.000 euros por mês de bolsa, e o cara vai para a Europa e conhece a Europa inteira enquanto faz, e ganhando para isso, né? Então, é uma questão não só de melhoramento financeiro, é uma questão de melhoramento pessoal. Você consegue ter uma abertura para muitas coisas mundo afora a partir dessa carreira. Então, é uma área relativamente fácil, digamos assim, porque não tem muita gente que faz isso. Não tem muita gente que, vou fazer mestrado, doutorado. Se você se dedicar um pouco, você de fato consegue destaque nisso, porque tem muita gente que, diferente de você que está no primeiro ano, às vezes chega lá no quarto ano, já está formado, vai para a área de trabalho sem saber muito o que quer fazer, fica um ano dando aula em escola ou dando aula em academia e fala, isso aqui não é para mim, não tem nada que fazer, vou fazer um mestrado, beleza, caiu da NASA lá. O cara que cai da NASA no meio do nada, para fazer um mestrado, sem produção científica, sem saber ler um artigo, sem saber escrever um artigo, ele vai levar uns 3 anos para aprender como é que tudo isso acontece, para depois começar a produzir bem. Ou seja, ele vai começar a produzir quando ele estiver lá para o doutorado. Enquanto vocês, por exemplo, que começaram a fazer isso no primeiro e no segundo ano da graduação, vocês vão estar com a mesma experiência desse cara que está entrando no doutorado no último ano da graduação, que foi o que aconteceu comigo. Eu acabei, essa história que eu contei dos 1.900 pontos aí que eu fiz, que eu não tinha ideia que eu tinha feito tudo isso de pontos, só que saiu o edital, eu falei, Jesus Cristo. E saiu no mesmo dia o edital do mestrado e do doutorado. O resultado do edital. Eu fiz mais pontos que todo mundo do mestrado, mas também muito mais pontos que a galera do doutorado. Então, dentro do programa inteiro, eu tinha feito 1.900 pontos, sendo que não tinha ninguém do doutorado que tinha feito isso. Ou seja, Travou aqui. Tá tão interessante, mas tá travando. Aqui também. Aqui tá travado também, só aparece vocês aí. Que tenso, hein? Mas caramba, hein, professor, da hora. Tô gostando, hein? Gostei. Eu também tô gostando. Agora que tava ficando interessante o negócio. Calma que ele volta. Esse cara, eu vou falar esse menino, porque é novo. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E é o que eu falo, ele é gente como a gente. Ele começou na graduação, tupiniquim, né? Tem algumas vantagens em relação a ele, que ele já possuía o inglês, né? Então ele tem facilidade em escrever em inglês. Então, pensando em ter um reconhecimento internacional, até pensar em fazer um estágio fora do país, ele possivelmente vai fazer o doutorado fora do país, tendo a ferramenta, o inglês, já ganha pontos, facilita, abre muitas portas. Então, eu sempre reforço para meus alunos, façam investimento no inglês, gasta menos na festa, na balada, mas paguem um curso de inglês, porque faz diferença, faz muita diferença. Cadê o João? Tá aí, João? Consegue voltar?
Só a título de exemplo, como o João estava colocando aí, de escrever os artigos e tudo mais, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Quando eu fiz o meu TCC, em 2003, com auxílio quase que 100% do meu orientador na época, é que o meu TCC virou um artigo científico. Foi o meu primeiro artigo, se não me engano, saiu em 2007, né? E só saiu porque o professor pegou no trabalho e escreveu o trabalho de cabo a rabo, né? E porque naquela época eu não tinha a noção nenhuma da escrita científica, do que era um projeto. Eu concluí a etapa do TCC, mas em relação a conhecer o ambiente de pesquisa, eu não sabia praticamente, para não falar que não sabia nada, sabia praticamente nada. Então, hoje eu vejo que se eu estivesse no primeiro ano de faculdade, de universidade como vocês, eu cairia de cabeça em algum grupo de pesquisa, algum grupo de estudos, para poder, já desde já, entender o que é pesquisa, participar de pesquisa, seja ela mais simples, seja ela mais complexa, mas para ter condições de, lá na frente, ser mais competitivo. Se você optar pelo mercado de trabalho, trabalhar em academia, vai trabalhar em escola, trabalhar no clube, possivelmente essa produção científica ela não vai te agregar muito em termos de capacitação, no sentido de, olha, eu tenho 20 artigos publicados. Ninguém na prática profissional pergunta basicamente sobre isso. Mas se você pensa em ser um professor, como o João colocou aí, né, ser personal o resto da vida, ficar carregando peso, com 50 anos, tem que acordar 5 horas da manhã, é uma vida, às vezes, bastante sofrida. Ou ser professor da escola, né? Às vezes a pessoa está fazendo licenciatura, mas não pensam em seguir dentro da escola, querem fazer o bacharel e seguir outro caminho, ou fazer carreira acadêmica. Não é um trabalho difícil, não é para qualquer um. Tem que estudar, tem que ter paciência para sentar na cadeira e ficar lendo e lendo e relendo, né? O processo ele não é simples, como talvez o João às vezes possa ter parecido. Ele é menos difícil que alguns caminhos, mas ele é extremamente gratificante, porque você conduz a sua própria pesquisa, você dá a cara na sua pesquisa, você passa a ser conhecido, o reconhecimento profissional é importante. Então, hoje o João, por exemplo, tem contato com um dos maiores pesquisadores do mundo em treinamento de força, e o João só acabou o mestrado, né? Ainda não é um professor de alguma instituição, mas é um rapaz que tem asas para voar longe. Ele tem possibilidade de fazer o doutorado fora do país, como eu falei para vocês, e acredito que ele vai, e eu no lugar dele também iria, sem filho, sem esposa, tem que ir. É uma experiência minimamente única, como ele colocou, o nosso professor aí já viajou para Portugal e todos os países ali ao redor. É uma experiência cultural fantástica, que a CAPES, por exemplo, ou o CNPq fornecem para quem é pesquisador. São as famosas bolsas para pós-doc, bolsas para doutorado fora do país, ou bolsas para mestrado sanduíche, para fazer 1 ano do curso fora do país. E aí o país vai depender da instituição que tem convênio. Então, pode ser para Portugal, pode ser para os Estados Unidos, pode ser para a Austrália. E vou dizer, a minha análise de um tempo para cá é que as bolsas têm sobrado. Sobram bolsas. Sobrado bolsa. Por quê? Não tem pessoas interessadas em ir. As pessoas não querem sair da zona de conforto dela, sair da casa, ou às vezes a pessoa tem filho, tem marido. Então, vocês que são jovens aí... Mateuzinho. Oi, pode falar? Inclusive, bolsa de graduação, cara. Bolsa de iniciação científica tem sobrado sempre. Então, só um adendo, né? Eu não sei como é que vocês estão de bolsa aí no departamento de vocês, mas a galera que está entrando na graduação agora e tem esse instinto de curiosidade dentro de si mesmo, naturalmente, e quisesse adentrar aos poucos a essa área, se aproximem de professores que vocês saibam que tem algum tipo de projeto e perguntem se tem como ser aluno de iniciação científica, se tem como ser aluno de extensão ou alguma coisa do tipo. Além do aprendizado, sempre tem bolsa, gente. Sempre tem bolsa. Às vezes você não quer ir para trabalhar com alguma coisa ou outra. Eu não posso largar lá o emprego que eu tenho, que eu ganho R$600, R$700. Às vezes a bolsa oferece isso.
Às vezes tem bolsa de 700, 800 reais que você, além de estar ganhando o mesmo dinheiro que você vai estar ganhando um emprego que não tem nada a ver com a educação física, você vai estar ganhando conhecimento de uma área específica que você gosta. Então, sempre dá para ir atrás dos professores que estão trabalhando com isso, que muito provavelmente, além deles abrirem a oportunidade cada vez mais para frente, eles podem te oferecer bolsa de imediato, que foi o que aconteceu comigo também. Ô, João, nós temos aí 4 minutos de gravação. Eu queria te fazer algumas perguntas para você direcionar a resposta para eles. Quais foram as principais dificuldades encontradas na graduação? Principal dificuldade, cara? Ixi. Por exemplo, problemas específicos com disciplinas, dificuldade de compreensão de conteúdo, ou por falta de interesse naquele conteúdo, mas ter que estudar e passar nas provas, dificuldade de acesso à universidade por conta de transporte, alimentação. Cara, para ser bem sincero, eu não senti, não sei se isso é uma peculiaridade minha, no caso, mas acho que talvez dos alunos do meu grupo ali. A gente meio que hackeou o sistema, né? A gente, como tinha eu e mais uns 2, 3 colegas que já no segundo ano de graduação, a gente falou, gente, nós vamos seguir a área acadêmica. Então, todas as outras disciplinas que a gente não tinha vontade alguma de fazer, não tinha apreço algum, eu vou seguir a área de treinamento. Eu não quero aprender dança contemporânea. Então, para essas disciplinas, a gente ia se aproximando, ia fazendo um grupinho de 4, 5 pessoas e cada bimestre um fazia o trabalho. Ou cada um estudava uma parte do conteúdo, meia hora antes da prova, a gente se juntava e falava, o que você aprendeu aí, cara? E passava um pro outro. A gente foi fazendo assim a graduação o tempo inteiro. Não tem como mentir, não tem como responder outra coisa a não ser isso. Vai, próxima pergunta. O que você faria de novo que você fez na graduação, além dessa maracutaia aí com as disciplinas? Dessa maracutaia. Cara, eu faria tudo de novo. Eu sou suspeito para falar, bicho, porque eu tenho um tesão absurdo no que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Desde quando eu descobri que eu vou escrever artigo científico e vou ser professor universitário, eu não faço mais nada da minha vida a não ser isso. Eu trabalho muito, muito, muito. Tô com só 25 anos recém-feitos ainda, mas já fiz tudo que tinha que fazer para poder seguir uma carreira legal aí. E daqui uns dias, hoje é uns dias sai o resultado do edital para eu ir para os Estados Unidos, se Deus quiser vai dar tudo certo. E é daí para frente, cara. Não tem. Você falou agora há pouco, não parece tão fácil, né? Assim, o que eu quis dizer, cara, é que não tem segredo. Se tu for curioso, tiver vontade de gastar, que a gente chama de horas bundas, gastas na cadeira, é sentar, ler e fazer esqueminhas mentais. E aí você vai passando isso pro papel. Nem que demore 2, 3, 4 meses para você escrever um trabalho. Uma hora vai sair. E é um trabalho mecanicista. Com o tempo você vai aprimorando. Daqui a pouco você vai fazendo, escrevendo, virou repetitivo. A hora que você chegar para fazer o TCC sai numa sentada. O TCC sai em uma semana de escrito. Porque aquilo que você já faz desde o primeiro ano da graduação, do segundo ano da graduação, porque não tem muito segredo. Enfim, vai. Vai cair. Vamos fazer mais uma live de uns 15 minutinhos, até da meio-dia? Pode ser? Vai que vai. Beleza? Então vamos fechar essa aqui, a gente abre outra. O pessoal está gostando, vamos fazer outra. Aguenta lá.